Graça e paz. Antes de pregar, eu vou assumir alguns compromissos com vocês. Primeiro, que eu vou me comportar, né? Hoje não dá para terminar depois das 10 horas, né? Porque senão dá justa causa, né? Então, hoje eu vou me comportar. É um prazer estar com os irmãos nesta noite para ministrar a palavra do Senhor Deus. Dentro dessa série de mensagens, Recomeçar. Você já recomeçou? Ainda não? Já recomeçou? Foi difícil? Foi difícil, né? Recomeçar sempre é difícil, mas precisamos recomeçar. E eu quero fazer uma reflexão nesta noite, uma reflexão expositiva da palavra de Deus, para nós nos debruçarmos sobre a carta aos Hebreus, capítulos de número 8, depois iremos ao capítulo 10 e faremos algumas leituras dentro do capítulo 10. Hebreus, capítulo 8, versículos de 8 a 10. Eu quero nessa noite vos trazer uma palavra, um sermão que tem como tema começar de novo, o recomeço à luz de Hebreus. Começar de novo, o recomeço à luz de Hebreus. Vocês acharam? Vou fazer uma pose para foto. Posso? Aqui, ó. Vou fazer uma pose bem bonita para foto. Eu falei com o irmão ali que se eu não ficasse bem na foto, a culpa não era dele, mas dos meus pais, né? Acharam Hebreus, capítulo de número 8, versículos de 8 a 10. Diz-nos o texto: E achando falta neles, ele diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para guiá-los para fora da terra do Egito. Pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais considerei, diz o Senhor. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Capítulo 10, versículos de 1 a 4. O texto nos diz assim: Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nestes sacrifícios, a cada ano se recordam os pecados. Verso 4. Porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Ainda no capítulo 10, versículo 10, diz assim: Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Cristo, feito de uma vez por todas. Versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele nos consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne. E finalizando a leitura, verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem
para a salvação da alma. Amém? Queridos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita e endereçada a um grupo de cristãos judeus que haviam se convertido. E esses cristãos, com o decorrer do tempo, eles entenderam a necessidade ou a vontade, ou deram ases à vontade, de que o seu cristianismo fosse praticado com a introdução dos ritos judeus, dos ritos do judaísmo, da religião judaica. A volta dos sacrifícios, a volta da circuncisão, a volta de oferecimento de animais. Esses cristãos, eles ainda entravam em confronto, eles tinham uma grande dificuldade de entender o porquê os cristãos gentios, embora cristãos e professando a mesma fé que eles judeus, e utilizando a mesma fonte escriturística, que era a lei, as escrituras, eles não entendiam o porquê esses cristãos não poderiam, como estavam usando a lei de Moisés, usando as escrituras, usando o Pentateuco, eles não entendiam por que esses cristãos não praticavam os costumes judeus, os costumes do judaísmo. Então o escritor aos Hebreus, ele vai escrever essa carta para essa comunidade, falando a respeito dos sacrifícios e falando da novidade que foi trazida ou inaugurada pelo cristianismo por meio de Jesus Cristo. Logicamente que eles não falavam cristianismo, mas da religião que foi inaugurada por Cristo Jesus, da novidade de vida que foi inaugurada por Cristo Jesus. Então o escritor aos Hebreus, ele fala que voltar a estes, ele tem esse entendimento que voltar aos ritos do judaísmo, às práticas do judaísmo, aos sacrifícios do judaísmo, a todos os ritos do judaísmo, como uma justificativa da fé cristã, seria considerado uma apostasia. Por quê? Porque desmereceria o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tanto é que ele escreve aqui no capítulo 10, no verso 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação, ou como nós lemos aqui nesta noite, para a salvação da alma. Ou seja, o escritor está dizendo, olha, não são mais os ritos que nos salvam, os ritos eles são uma sombra, e nós não vamos recuar a esses ritos, mas nós agora vamos avançar, crendo no sacrifício único de Jesus Cristo para nos salvar e para nos levar para o céu. Então o ritualismo da antiga aliança era contraditório e contrário ao exercício da fé em Cristo. E como ele faz isso, o escritor ele faz isso? Ele faz fazendo uma lista daquilo que nós chamamos os heróis da fé. Lá de Hebreus capítulo 11. Ficou boa a foto? É que faz pose? Tá difícil. Né? Meus pais, quando chegar no céu, eu vou falar com eles. Poxa, eu poderia ter caprichado um pouquinho, né? Ficou bom? Pronto. A partir disso é direito de imagem. Então eles entendiam que o ritualismo da antiga aliança era muito contrário a tudo aquilo que foi pregado e inaugurado por Cristo Jesus. E lá elenca os heróis da fé. Homens que, embora estivessem vivendo sob a vigência da antiga aliança, vivendo sob a vigência dos ritos que eram praticados no tabernáculo, que eram praticados no templo, que foi praticado no segundo templo, esses homens entenderam que tudo aquilo que passava, o que eles estavam vendo e vivenciando na cultura do povo, tudo aquilo representava uma sombra. Aqueles homens entenderam que as suas agonias, os seus sofrimentos,
os seus sacrifícios com a própria vida não eram direcionados para uma aliança antiga de animais, mas sim para uma aliança superior que estava cravada e que seria consumada em Cristo Jesus. Ok? Então, esses homens em Hebreus, por exemplo, capítulo 11, verso 39, nós temos uma conclusão a respeito da vivência desses homens numa frase retumbante, que diz assim: ora, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha, eles apontavam para Cristo, eles falavam de um sacrifício maior, eles falavam de um sacrifício eterno, eles falavam da chegada de um sacerdote eficaz e que colocaria fim a todos esses ritos que nós praticamos. Mas eles não viram isso, eles morreram por isso, eles sofreram por isso, mas eles não viram. Mas a fé que estava plantada e germinada no coração destes homens, permitiu que eles nos apontassem o sacrifício de Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, queridos, a antiga aliança era um movimento que se tornou inerte. A antiga aliança era uma sombra. A antiga aliança que os judeus queriam introduzir dentro da comunidade cristã, que estavam agora praticando a fé em Cristo Jesus, a antiga aliança ela seria algo inerte para eles, sem valor. Mas a nova aliança ela representava um relacionamento em movimento. A antiga aliança representava ações. A antiga aliança, ou melhor, a nova aliança representava um relacionamento em movimento. A nova aliança representava ações do homem em relação ao seu Deus. A nova aliança, ela estava humanizada. A nova aliança agora, ela faz com que as pessoas se aproximem de Deus. E nós vamos ver isso essa noite. Em primeiro lugar, qual é a lição da antiga aliança? Nós lemos no capítulo 10, nos versículos de 1 a 4. Ele diz, no verso 4, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, por exemplo, resumindo. O escritor, ele faz um paralelo desses antigos ritos da religião judaica, do judaísmo, com a nova fé cristã. O escritor, na verdade, no capítulo 10, versículo de 1 a 4, ele está dizendo para nós o seguinte: olha, os ritos do judaísmo, os ritos que os nossos pais praticaram, eles eram ritos temporários. Eram ritos que apontavam para algo melhor. Eram ritos que eles eram passageiros, eram ritos que todo ano as pessoas precisavam vir aqui praticar, cumprir esses ritos. Mas agora não. Agora não, sabe por quê? Porque não é possível que o sangue de touros, de ovelhas, que sacrifício de aves sejam necessários e suficientes para nos salvar. A antiga aliança, então, era um esboço da realidade. A antiga aliança, ela servia apenas para apontar algo real. A antiga aliança, ela servia e nos deixa a lição de que ela, em algum momento, em algum curso da história, se manifestaria a realidade daquilo que os profetas, de que os pais, de que os patriarcas haviam falado. E eu não quero dizer aqui que a antiga aliança não teve os seus méritos. Sim, por quê? Porque apontava para algum lugar. Se você for, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4, está escrito assim, ó. E nós somos privilegiados por isso. Você é um privilegiado por isso. Diz assim, ó. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, ou seja, aos patriarcas,
pelos profetas. Então, como era a comunicação de Deus com o seu povo? Pelos profetas. Era pelos profetas. Então, Deus falava aos profetas. Isso é a antiga aliança. Deus se comunicava com o seu povo por meio dos profetas. É por isso que você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós. Deus falava com o seu povo por meio dos profetas. Mas o texto nos diz assim: e a nós? E a nós, a Igreja Batista em Taubaté, e a nós que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nós falou-nos nesses últimos dias, nesses últimos dias, pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tão mais excelente que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, como Deus tem falado conosco nesses últimos dias, e como Deus estava falando com aquela geração no primeiro século da igreja cristã, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que havia sido morto e ressuscitado ao terceiro dia. A antiga aliança apontava para Jesus. A vivência da antiga aliança, meus irmãos, ela não os arredaria da prática e da consciência de que eles sempre precisariam praticar um rito. Muitas vezes nós trazemos essa mentalidade, que nós precisamos praticar um rito para agradar a Deus. Muitas vezes nós queremos que, e me perdoem, eu não é uma crítica negativista e nem uma crítica desmerecendo, mas nós queremos que os profetas falem conosco. Mas o texto de Hebreus nos diz que ele fala conosco por meio do seu Filho. Ou seja, sem interventores, sem intermediação. Por quê? Porque ele fala conosco por meio do seu Filho. A antiga aliança e os ritos apenas apontava para algo melhor. E esse algo melhor é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. E era isso que o escritor aos Hebreus estava dizendo àquela comunidade. Vocês podem viver algo melhor. Vocês podem ter uma experiência melhor. Vocês podem ter uma convivência melhor. Um relacionamento melhor. Mas deixem o rito e vivam a prática. Nós temos que ter em mente que nós não podemos ficar iludidos. Assim como estava acontecendo agora na antiga aliança e com aquela comunidade cristã do primeiro século. Nós não podemos ficar iludidos de que fazendo as mesmas coisas, nós obteremos resultados diferentes. A antiga aliança, ela representava isso, fazer as mesmas coisas com a ilusão, ou a tolice, me perdoe a palavra, ou a tolice de buscar ou obter resultados diferentes. Fazer as mesmas coisas não vai te levar a lugar nenhum. Fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, na mesma hora, com a mesma entonação, isso não é recomeço. Porque muitas vezes nós achamos que praticar ritos, os ritos eles vão compungir o coração de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que fazer as mesmas coisas não vai gerar para você um resultado diferente.
Eu entendo que naquela época talvez o ritual cerimonial que eles praticavam impressionava, e muitas vezes os nossos ritos e os nossos cerimoniais podem nos impressionar. Talvez os nossos cerimoniais não nos induzam a ter uma fé, mas ter uma rotina religiosa, do dia a dia, do culto a culto, do trabalho a trabalho, da rotina a rotina. Mas isso não gera resultados diferentes. É por isso que eu nem gosto muito de falar que eu vou ao culto. Nós vamos a uma celebração. Porque nós viemos para celebrar. Porque celebrar é algo diferente. É o culto que nós prestamos ao nosso Senhor, mas nós não vamos vir naquela rotina e naquela obrigação de ser o culto de quarta-feira, de ser o culto de domingo, de ser a escola bíblica dominical, de ser a aula de teologia, de ser o culto do ativação, o sabadom, o culto do HD, o culto da concorrência, que eu não vou nem falar o nome. Não posso fazer propaganda para a concorrência, né, irmãos e irmãs? Não é isso, HDs? Isso, é isso aí. Eles estão aí, tá? Estão melhor que a ativação, hein? Não é isso, HD? Aí, ó, tá vendo? Já somos maioria, hein? Então nós queremos viver e ter experiências fazendo as mesmas coisas, para obter resultados diferentes. A antiga aliança era isso. Meus irmãos, recomeçar não é negar o nosso passado. O recomeço aqui não era negar a antiga aliança, não era tirar os méritos da antiga aliança, mas era necessário redefinir a caminhada, era necessário redefinir a rota. Nós queremos assumir novos direcionamentos e obter novos resultados na nossa vida. E nós olhamos para o nosso passado. O nosso passado, ele vai dizer muito para nós. Ele vai escrever experiências, vai nos dar maturidade. Mas é necessário recomeçar. Mas recomeçar fazendo o que eu fazia no passado não vai me levar a um lugar diferente. Muito pelo contrário, vai me deixar no mesmo lugar. Paulo escreveu assim sobre recomeçar. Irmãos da Igreja Batista da Graça em Taubaté, irmão que está me assistindo pela internet, ele diz assim: irmãos, naquela época tinha um Instagram, né? Irmãos que estão me assistindo pelo Instagram, ele disse assim: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. E Paulo está falando sobre as suas credenciais do passado. Hebreus dos hebreus, fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja. Eu era o cara, eu fazia, eu acontecia. Olha, eu tinha os títulos, eu podia, eu tinha autoridade. Eu fazia, acontecia mesmo, eu mandava matar mesmo. Paulo, ele está falando das suas credenciais passadas. Mas Paulo, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Nós precisamos ter essa consciência. Muitas vezes nós queremos ficar aliançados, amarrados com antigos costumes, com antigas culturas, com antigas falas, com antigos jargões, com antigas atitudes, com antigas ações, com antigos modos, achando que isso vai gerar em nós um novo resultado. A antiga aliança, ela serviu para nos apontar algo melhor, e Paulo vai dizer isso: olha, mas esquecendo-me das coisas que ficam para trás, esquecendo do meu passado, avançando para as que estão diante de mim, que é algo melhor, prossigo para o alvo da soberana vocação, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uou, é isso que Deus quer para nós. Isso é nova aliança, isso é recomeço. A nova aliança é o rompimento com o círculo vicioso. Esse texto que nós lemos no capítulo 8,
dos versículos, por exemplo, de 7 ou de 8 a 10, em Hebreus. Esse texto ele foi reescrito, tendo como fonte Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 34. O que está aqui em Hebreus é o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a versículo 34. O próprio Jeremias, que estava vivendo sobre a égide da lei, que estava vivendo sobre a vigência da lei mosaica, dos costumes do templo, do ritualismo do templo, o próprio Jeremias, ele já trazia no seu coração a superioridade de alguma coisa melhor e maior lá no futuro. Jeremias, ele fala da necessidade da experiência de uma nova experiência que seria vivida pelos judeus e agora pelos crentes. Jeremias, ele faz uma abordagem, e o escritor dos Hebreus, ele, na mesma tocada, na mesma interpretação, ele vai dizer que este relacionamento não era simplesmente um relacionamento cultico, mas era um relacionamento entre Deus e o seu povo. O círculo vicioso da antiga aliança reduzia a uma relação externa e a um círculo vicioso de transgressão e sacrifício. Funcionava da seguinte forma: eu peco, eu sacrifico. Eu peco, eu sacrifico. Eu peco, eu sacrifico. Eu peco, eu sacrifico. As pessoas estavam vivendo sobre esse costume. Eu peco, eu ofereço um sacrifício. Eu peco, ano que vem eu trago meu sacrifício. Eu peco, e no próximo ano eu trago o meu sacrifício. A mentalidade era que aquelas atitudes poderiam gerar um resultado diferente. Era a mentalidade de uma fé rotineira. Era a mentalidade da antiga aliança. O ciclo de pecado e sacrifício não tira você do mesmo lugar. E isso não é recomeço. O sacrifício repetitivo, muitas vezes das nossas culturas, dos nossos jeitos, das nossas opiniões, de achar que o que nós estamos fazendo, assim como acontecia com os cristãos do primeiro século, que queriam reintroduzir ou introduzir dentro das celebrações cristãs os ritos da antiga aliança. Eles achavam que isso os levaria a um lugar diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: recomeçar não é negar o passado, mas é redefinir o nosso futuro, dando um novo sentido à nossa própria história. Em Hebreus, o escritor diz que os sacrifícios não eram suficientes. Não eram suficientes para remover pecados. Eu li para você isso nessa noite, no capítulo 10, no verso 4. Então, o que eu preciso fazer? Recomeçar. Eu preciso recomeçar. Recomeçar não é simplesmente uma mudança. Porque a água, quando ela é congelada, ela vira o quê? Vira o quê? Gelo. E gelo é? A água, quando fervida, ela vira vapor.
Estão com dúvida em química, gente? É química, física, né? Física. Ela vira fervida, ela vira vapor. Mas vapor tanto é que você toma chuva. Isso é mudança. Mas transformação é uma mudança da nossa essência. E o escritor dos Hebreus, ele está dizendo o seguinte: olha, não adianta a gente querer mudar a forma do nosso culto. Não adianta a gente querer introduzir costumes do passado. Não adianta nós querermos pegar as nossas opiniões e achar que as nossas opiniões são as mais certas porque nós somos judeus e sobre nós temos uma promessa. Não, nós precisamos nos transformar. Nós precisamos transformar a nossa essência. Não basta simplesmente mudar. O nosso relacionamento com Deus não pode ser mais um relacionamento vicioso. Eu peco, eu sacrifico. Eu peco, eu sacrifico. O meu relacionamento tem que ser algo novo, que quebra o círculo vicioso de ter um novo nascimento. E é isso que Jesus, ele exige de nós e busca em nós na nova aliança. A antiga aliança era firmada em uma lei que estava fora do homem. Sabe por quê? Porque a antiga aliança dizia: eu peco, eu peco, eu sacrifico. Mas a nova aliança não. A nova aliança diz Hebreus 9, 11 e 12: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E essa eterna redenção, ela chegou aos nossos dias. Não é necessário fazer mais nada, mas é desfrutar, gozar, celebrar, aleluia, se deleitar na redenção que nos foi dada por Cristo Jesus, rompendo um círculo vicioso. A nova aliança, meus irmãos, não é um relacionamento de sacrifícios, mas de um eterno sacrifício. Não é uma lei de fora, mas agora é uma lei de dentro. E o escritor de Hebreus, ele nos diz assim: não conforme o pacto que fiz com seus pais. Não será mais um pacto que estará estabelecido simplesmente em tábuas de pedra, mas estará inserido e gravado nos vossos corações. Uou! Isso é a nova aliança. Isso é recomeço. Isso é redefinir o futuro. Isso é transformação. Mas André tem isso na Bíblia, Romanos capítulo 8, versos 9 a 16. Nós, porém, Paulo escrevendo à Igreja Batista da Graça em Taubaté, ele diz: nós, porém, vós, porém, ibegeanos, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você tem dúvida disso? Isso é nova aliança. O Espírito de Deus habita em vós. Mas se você veio aqui nesta noite e ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que testifica a tua propriedade como filho é a presença dEle, são as marcas dEle, é Ele estar com você, é a nova aliança. Não são ritos, mas é ter uma vida transformada. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Sabe por quê? Porque a Igreja Batista, e Paulo está escrevendo, dando um testemunho desta igreja para a igreja em Romanos. Ele está dizendo assim: olha, porque a Igreja Batista de Taubaté, os crentes lá de Taubaté não receberam um espírito de escravidão, não receberam um espírito de sacrifício, que eu peco, eu sacrifico, eu peco e sacrifico, mas para outra vez cessar em temor. Mas a igreja em Taubaté, olha, Romanos, os crentes lá de Taubaté, que se reuniram numa quarta-feira para celebrar ao Senhor, eles não receberam um espírito
espírito de temor, mas receberam um espírito de adoção de filhos, pelo qual eles clamam nesta noite: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, aleluia. Nós somos filhos, e o que nos deu esse direito foi a nova aliança. Uou! Sabe por quê? Porque a nova aliança é o rompimento com um ciclo vicioso. Você não vem na igreja para sacrificar, você vem para adorar, porque o Espírito de Cristo está em vós. Você não vem na igreja simplesmente porque é o sacrifício da quarta-feira, é o sacrifício do domingo, não, mas é porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, na sua vida, pelo qual você clama nesta noite e bate no seu peito: eu sou filho, Abba Pai. Finalizo dizendo que a nova aliança é um relacionamento constante, de dentro para fora. A nova aliança, ela é um chamado, é uma convocação a um relacionamento genuíno e sincero por meio de Cristo Jesus. Não existe intervenientes e interventores entre você. A própria reforma que nós comemoramos no dia 31, agora passado de outubro, ela dizia isso. Não existem interventores, intercessores, alguém que esteja entre você e Cristo. Por quê? Porque antigamente ele falava pelos profetas, mas agora ele fala diretamente. O pai, para falar com o filho, não precisa usar a mãe, não precisa usar a irmã, o tio, o outro filho. O pai fala diretamente com o filho. Sabe por quê? Porque isso é intimidade, isso é relacionamento. Não temos mais paliativos, não temos mais retrocesso ao círculo vicioso da antiga aliança. Não tem mais mágica. Não tem mais um jargão para se dizer: eu agora vou falar isso e Deus vai se comover, porque os crentes falam assim e vai se... Deus não é mais assim. Você hoje tem um relacionamento paternal com Deus por meio de Cristo Jesus, que abriu um novo e vivo caminho. Sabe o que acontecia na antiga aliança? Era assim, ó. O sacerdote vinha, o sumo sacerdote, ele vinha, e uma vez por ano ele entrava onde? No Santo dos Santos. E ele ia ao Santo dos Santos levando o sangue do sacrifício. De quem? De quem? De quem? Imagine que aqui esse painel seja o Santo dos Santos. Eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o sumo sacerdote. Então vocês traziam todos os sacrifícios. Eu fazia um sacrifício, pegava esse sangue e o que eu fazia? Em nome de vocês, o que eu fazia? Eu ia até o Santo dos Santos para representá-los. Eu não vou esconder aqui atrás, porque da última vez quase o telão caiu, né? Então, dessa vez, para evitar esforço, era assim que funcionava. Precisava de alguém. Mas a nova aliança, ela vem inaugurar um novo tempo. Muitas vezes a gente acha que esse novo tempo, ele precisa ser engordado, aumentado, complicado com antigos costumes. Muitas vezes até aqueles mais liberais, eles querem inserir neste relacionamento da nova aliança a cultura do mundo. Mas o mundo faz assim e dá certo. Porque lá fez assim e deu certo.
Meus irmãos, nós não estamos num relacionamento de fazer e dar certo, porque isso é ciclo vicioso. Nós estamos num relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Nós não temos mais um relacionamento em que nós precisamos se utilizar de determinados meios para se achegar a Deus. Sabe por quê? Porque o caminho está aberto. Mas isso é verdade, André? João falou isso. Em João capítulo 17, versos 21 e 22, nos diz assim: olha o que João está falando de você nesta noite. João era fofoqueiro, mas olha que fofoca boa. Para que todos, pastor Jadson, para que todos, seja a IBG em Cruzeiro, a IBG em Orlando, a IBG em Taubaté, em São José, Pinda, Copacabana, onde eu serei pastor, né? Brincadeira, não quero não. Oi? Isso é antiga aliança. Mas ele diz assim, ó, para que todos. Olhe para quem está do seu lado e diga, ó, para que todos. Para que todos sejamos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória para que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Você pode se colocar de pé. Quando eu leio esse texto, sabe de que eu me lembro? Do chafariz. A Europa, ela tem muitos chafarizes, assim, históricos, monumentais, cartões postais das cidades onde eles estão. Mas sabe o que acontece com o chafariz? O que o chafariz jorra? A água. O que Jesus é? A água. Mas o chafariz, ele é apenas um chafariz. Sabe por quê? Porque ele é uma pedra. É uma pedra lapidada, esculpida com alguma forma. Mas está sempre jorrando água. Água. Ele nunca muda. Ele sempre vai ser uma pedra. Ele nunca se transforma. Porque ele sempre vai ser uma pedra, um chafariz. Meus irmãos, a nova aliança é um relacionamento constante de dentro para fora. E Jesus, ele não nos chamou com a nova aliança para nós sermos pedras. Mas ele nos chamou para sermos filhos. Ele não nos chamou para que essa água passe simplesmente por dentro de nós e não faça nada. Mas ele nos chamou para que a água que é ele jorre em nós e transforme as nossas vidas. Sabe por quê? Porque essa transformação é o recomeço. Recomeço não é negar o nosso passado. Recomeço não é apagar as tuas histórias que foram ruins, que foram tristes e que causam choro. Não. Mas recomeço é redefinir a nossa mente para um novo propósito e um relacionamento em Cristo Jesus. Talvez você veio aqui nessa noite achando que seria só mais um culto, achando que seria só mais uma celebração, achando que seria só mais um encontro, que seria só mais um momento de rever algum irmão que você não vê há muito tempo. Talvez você veio nesta noite aqui dizendo, olha, lá vai ser o meu ponto de encontro para resolver um problema.
Mas Deus nessa noite não te chama para um relacionamento frio de peco e sacrifico, peco e sacrifico. Deus nesta noite Ele te chama para um novo relacionamento. Ei, existem coisas melhores do que ser simplesmente um carregador de sacrifício. Existe. Sabe o que existe? A possibilidade, a certeza e a garantia de que eu posso ser filho e dizer: Abba, Pai. Não existe mais a possibilidade de chegar aqui e pedir um interventor: fale comigo, faça por mim. Não. Hoje você tem a possibilidade de chegar diretamente, face a face, olho no olho, e dizer para Ele: Pai, olha a minha situação, mas eu não vim aqui essa noite para ser um chafariz, eu vim aqui para ser transformado. Eu quero desafiá-lo nesta noite, desafiá-la nesta noite, como um gesto de fé, não como um culto ou um rito, mas como um gesto de fé, de você sair do seu lugar e caminhar em direção a este lugar, a este altar, e dizer: Pai, eu cheguei ao Santo dos Santos. Olha, eu vim aqui te ver face a face, porque os nossos pecados, uma vez perdoados e remidos no sangue de Jesus, eles não vão ter o poder, de nos impedir a um relacionamento genuíno e verdadeiro com o nosso Senhor. Tudo está pronto. E agora, a mesa espera pelos filhos que romperam com o círculo vicioso. Hoje é a noite de fazer algo diferente, porque fazer algo diferente te levará a um lugar diferente, a experiência diferente, a coisas diferentes. Porque fazer tudo da mesma forma não te levará a lugar algum. É noite de recomeço. Deus os abençoe.